Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, capítulos 45 a 48 do livro de Isaías, tá bem? O capítulo 45 eu não comentei no vídeo passado, vou comentar aqui, tá bem? Capítulo 45 vai falar sobre Ciro, esse rei dos persas que de alguma forma Deus o levantou. Não é de Israel, não é hebreu, não é judeu, não é convertido ao judaísmo, mas de alguma forma Deus o escolhe para um propósito específico. E o verso número 28 do capítulo 44 vai falar sobre ele, o verso número 1 do capítulo número 45 e também o verso número 13 do capítulo número 45 vai falar sobre Ciro. Olha que interessante. Que digo acerca de Ciro, 28 do capítulo 44. Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Ele dirá sobre Jerusalém: ela será edificada e o fundamento do templo será lançado. Olha que interessante. Trata ele como um pastor e vai fazer o que lhe agrada, né? Pastor para o seu povo, Israel e judeus, né? Hebreus, e vai fazer o que agrada a Deus, né? E vai reedificar, então, Jerusalém. Olha que coisa interessante. Verso número 1 do capítulo 45. Assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomo pela mão direita para abater nações e desarmar reis, para abrir diante deles as portas, para que não sejam trancadas. Por quê? Porque ainda o reino do sul, Judá, né, Israel, os hebreus estão cativos na Babilônia e Deus vai entregar a Babilônia na mão desse rei persa Ciro. O verso número 13 diz: eu despertei em justiça e endireitarei todos os seus caminhos, ele edificará a minha cidade e libertará os meus cativos, nada cobrará. Olha que interessante, ele vai cumprir os propósitos de Deus e o próprio Deus diz que ele nada cobrará, nada receberá. Você entende isso? Isso diz o Senhor dos Exércitos, o verso número 13. Ele vai cumprir os propósitos de Deus, ele vai fazer o que Deus quer e não vai cobrar nada por isso. E ele não vai se sentir no direito de receber nada. E ele nem vai dizer para Deus: Deus, eu mereço isso ou aquilo. Você tem servido a Jesus como um líder de célula, como um pastor, como um evangelista, um apóstolo, como um missionário? E pela vida que você tem dado a Deus e para cumprir seus propósitos, você tem se sentido no direito de cobrar algo? Esse homem, diz a Bíblia, que nada cobrará a Deus. E o texto também diz: nada receberá. Se Deus não te der algo por aquilo que você escolheu dar a Ele a vida toda, você vai ficar ofendido? Triste? Você vai repensar de viver a Ele uma vida de dedicação e de entrega? Saiba que aquilo que fazemos a Deus de duas uma, de três uma, ou é porque o amamos, ou é para agradar os homens, ou é porque a gente quer a recompensa dele. Olhe para dentro do teu coração e diga a você mesmo: o que você faz para Deus é porque você o ama, ou o motivo pode ser outro? Ajuste essas coisas enquanto a gente lê as Escrituras. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui sobre Ciro, diz o verso número 3, que o Senhor é aquele que o chama pelo nome. Deus sabe teu nome. Deus sabe coisas específicas sobre você. E me emociona muito o versículo número 4, que diz, quando falando sobre por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamo pelo nome e te concedo título de honra, embora não me conheças. Está falando sobre Ciro. E Deus está dizendo: por amor a Israel, aos hebreus, aos judeus, aquele povo que eu tenho aliança. Olha que coisa mais interessante, ele escolhe Ciro e ele diz: concedo título de honra a você, embora não me conheças. Você percebe isso? Deus concedendo o título de honra a alguém sem que esse alguém o conheça. Você faz algum paralelo com você mesmo? Onde Deus te concede um título de honra, de ser filho dele sem que você o conhecesse? Onde Deus te concede a salvação, a justificação, a santificação. Você entende isso? Onde Deus te concede algo sem você merecer, um título de honra, sem que mereça, sem que o conheça. Isso é a graça. Isso tem tudo a ver com a graça de Deus sobre a nossa vida, sobre mim, sobre você, da mesma forma que foi por Ciro. Diz ali o verso número 7, uma outra coisa importante para a gente perceber,
Ele é aquele que forma a luz e cria as trevas, faça a paz e cria o sofrimento. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. E antes que você entenda alguma coisa errada, meu Deus, então Deus criou o sofrimento. Meu Deus do céu, e agora? Não, a maldade nunca está em Deus. Mas a Bíblia aqui diz que Deus criou o sofrimento. É exatamente aquilo que eu quero te explicar dizendo no capítulo número 48, verso número 10. Então vamos avançar lá bem rapidinho. Isaías 48, verso número 10. Eu te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Olha que interessante. Então Deus, de alguma forma, Ele estabelece a aflição, Ele permite a aflição. Para quê? Para nos purificar. Para nos fazer voltar para Ele, ter o coração quebrantado e humilhado diante dEle, para que então a gente se arrependa da vida distante que a gente vive sem Deus e cheio de pecado, e nos pecados tem o nosso prazer. Então sim, é possível Deus estabelecer ou permitir sobre nós a aflição para nos purificar, os seus filhos, o povo de Deus. Portanto, ainda que você tenha alguma dúvida acerca das coisas de Deus, saiba de uma coisa: dúvida não tem problema. Dúvida não tem problema, tá bom? O problema é incredulidade, tá bom? Então não se preocupe se você tiver dúvida sobre alguma coisa, alguma doutrina, alguma folha da Bíblia que você leu ou não entendeu. Concernente às dúvidas, não há problema nenhuma, fique tranquilo. O que você não pode é ter um coração duro, rebelde e um coração de incredulidade diante de Deus, tá bom? Ali diz o verso número 9 e 10, fala sobre isso, olha que interessante. Ai daquele que discute com o seu Criador. Então, você pode ter dúvida, não tem problema. Você não pode discutir com Deus, tá bom? Você não pode ter um coração incrédulo. Você não pode ter um coração duro que se volte contra Deus. Que fazes? Não tem mãos. É o vaso querendo questionar o oleiro, né? É a criatura querendo questionar o Criador. Aí não dá certo, tá bom? Aquele que diz ao pai, né? Ao que geras, e a mulher ao que dá a luz, né? O que nós... Não tem problema as suas perguntas a Deus honestas, sinceras. Isso não tem problema nenhum. O problema é você começar então a lutar contra Deus por um coração endurecido e incrédulo. Tá bom? Outro versículo interessante, né, do capítulo número 45. Todos os que fabricam ídolos haverão de se envergonhar e de se decepcionar. Todos os que fabricam ídolos, imagens de idolatria, de adoração, se decepcionarão. Tá bom? Porque Deus vai lidar com tudo isso de forma muito especial e vocês vão ver que idolatria e as imagens que Ele constrói não eram nada. Porque assim diz o Senhor, verso número 18, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez... Olha que impressionante, vou ler de novo, bem calminho esse texto. Verso 18 do capítulo 45. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Ele não a criou para ser vazia. Olha o que Deus está dizendo, que Ele não criou a terra para ela ser vazia, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus criou a terra para ser habitada, e na restauração de todas as coisas, a própria terra será restaurada no fim de tudo, e nós habitaremos com Deus nessa terra. Deus não fez o que fez, e a cada dia Ele disse que era bom, para depois amassar tudo e jogar no lixo. Deus fez a terra para ser habitada. Olha que coisa mais preciosa. Verso 18, capítulo 45. E no capítulo número, então, 46, ainda no capítulo 45, ali no final, ele vai dizer que Ele é o Salvador, o nosso Redentor, que através dele todos serão salvos. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra. Deus está interessado, desde aqui já em Isaías, está interessado na salvação de todos. Estou lendo o Antigo Testamento, estou lendo o profeta Isaías. Pelos rabinos, o capítulo número 40 até o 66 era considerado o livro da consolação. A salvação é para todos. Olhai para mim, diz o verso número 22, e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha que coisa mais preciosa ler isso na Bíblia. Capítulo número 46 e 47, então, vai falar então sobre a queda dos ídolos da Babilônia, capítulo 46 e no 47, a queda da própria Babilônia. Ainda falando das grandezas de Deus, mas em tudo isso que os homens colocavam a sua confiança, né, nos seus ídolos e naquilo que haviam conquistado, no seu governo e império, tudo isso de alguma forma vai ser destruído. Bel se encurva e Nebo se abaixa, diz o verso número 1 do capítulo número 46, que são os deuses babilônicos, né? Bel, o deus do sol, e o seu filho, né, Nebo, o deus da escrita, do aprendizado, mas os dois não foram suficientes para lutar contra Ciro, que Deus levantou para subjugá-los. E para libertar Israel, o povo hebreu, judeu,
para a reconstrução então de Jerusalém. Deus de novo fala sobre a idolatria ali no verso número 7 do capítulo 46. Ele o põe sobre os ombros. Olha como Deus vê as imagens de escultura de idolatria que o homem faz. Eles o põem sobre os ombros, levam-nos e os colocam no seu lugar e ali permanece. Não conseguem se mover do seu lugar, se recorrem a ele, não dá nenhuma resposta, nem livra alguém da tribulação. Por isso que Deus fica indignado com a idolatria, porque não tem cabimento uma pessoa criada por Deus com inteligência, com sabedoria, se prostrar, orar, se humilhar, se devotar a uma imagem que se faz, que não fala, não vê, não ouve, não anda, não estende a mão, não faz nada, não responde e ainda foi criado pela mão dos outros e de pessoas. Tá bom? Olha, como é que pode um homem criar alguma coisa e chamar aquilo de Deus? Deus fica indignado com isso. Capítulo 47, a queda então da Babilônia, né, a futilidade ali da autoconfiança, né, o verso número 10 do capítulo 47. Porque confiaste a tua maldade e disseste, ninguém me vê. Isso é uma característica então do homem sem Deus, né? Ele acha que ninguém está vendo e ele confia mesmo em coisas fúteis. Ele acha que são grandes coisas, a sua conta corrente, o seu currículo, o seu nome, sua herança, seu patrimônio, sua riqueza, sua saúde, seu corpo físico. Mas na verdade isso aí não é nada. Ele percebe quando isso passar, vai perceber que não foi nada. Não foi nada. Olha que interessante, verso número 10, porque confiaste a tua maldade e disseste, ninguém me vê, as coisas que te perverteram foram a tua sabedoria e o teu conhecimento. Disseste no coração, eu sou e além de mim não há outra. Esse texto bíblico está dizendo que vai perecer muito rápido e fácil aquilo que a gente coloca nossa confiança quando não é em Deus e em Jesus Cristo. E esse texto diz que duas coisas pervertem o coração do ser humano, o conhecimento e a sabedoria. O muito conhecer faz você questionar Deus? O muito ler o Google e pesquisar na internet faz com que você duvide das escrituras da Bíblia? Perceba isso. O você saber sobre tudo, desde um parafuso, a bobina de avião, desde de átomo, de nêutrons, elétrons, física quântica, seja lá o que, movimento de rotação, translação da Terra, cosmos. Será que o conhecimento e a sabedoria faz você desprezar Deus? Será que você ler tanto e conhecer tanto faz com que de alguma forma isso perverta o teu coração? Tome cuidado. A tal ponto que você diz, eu sou e além de mim não há outro. Você acha o rei da cocada? Você se acha o bonzão? Você acha que Deus é você? Você acha que o negócio é aqui na terra mesmo e você evoluiu tanto que você é o tal? Peça perdão, se humilhe o mais rápido possível, dobre os teus joelhos e coloque o teu rosto no pó, no chão. Você vai ter que prestar conta. Olhe para Deus, peça socorro, porque o verso número 15 diz que além de Deus não haverá quem nos salve. Não é teu conhecimento, é teu dinheiro, tua sabedoria, não é tua família, não é polícia, não é ninguém, não é forças armadas, não é o que você conseguiu construir, ainda que você em sociedade construa muitas coisas e coisas maravilhosas. Saiba de uma coisa, não haverá quem nos salve. Quando a gente prestar conta diante de Deus, estiver diante dele no trono branco, como diz o livro de Apocalipse, não haverá quem nos salve, a não ser o Cristo. Por isso hoje é dia de salvação, hoje é o dia aceitável, o dia do Senhor de salvação para mim, para você, não deixe para amanhã. E terminando o capítulo número 48, então vai falar sobre algumas repreensões a Israel e promessas então a esse povo. Vai falar que Deus então ele cumpre o que fala. Ele diz ali o verso número 3, uma coisa preciosa que o distingue de outros. Ainda que o homem estabeleça muitos deuses para si, olha, uma das coisas que Deus diz, além da obra que Ele faz dentro do nosso coração, então você me pergunta, por que o Deus da Bíblia é o único Deus? Porque ninguém outro faz o que Ele faz no meu coração. Porque ninguém outro, além do que Ele fez na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo, ainda do que Ele fez na criação dos céus e da terra, ainda do que Ele fez tudo que está escrito na Bíblia, pessoalmente, ninguém outro, não há outro que faz o que Ele faz dentro da minha alma. Dentro do meu coração. Fora isso, uma outra coisa que ele mesmo diz sobre ele, no verso número 3 do capítulo 48, desde a antiguidade. Anunciei as coisas que aconteceriam, da minha boca o que saíram, e eu as tornei conhecidas. De repente agi, e elas se cumpriram. Olha o que ele disse, eu anunciei
Eu as tornei conhecidas e eu as fiz cumprir. Só Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus dos cristãos, só o Cristo é capaz disso, de anunciar, de fazer conhecidas a todos, milênios antes, séculos antes, como o próprio Ciro, essa profecia aqui é 100 anos antes do nascimento de Ciro. O livro de Isaías já está falando sobre ele, que vai nascer, o nome específico desse rei, e ainda que ele vai ainda derrotar a Babilônia. Só Deus tem esse poder de anunciar, de fazer conhecido, de cumprir. Não há outro Deus. Não há outro como o nosso Senhor. Portanto, eu te digo uma coisa. Deus é real. E Ele não é apenas real, Ele é o nosso Redentor, como diz o verso número 17. Ele é o nosso Salvador. Que tudo isso que acontece na tua vida, saiba de uma coisa. Não seja como o povo daquela época, diz o verso número 21, eles não sentiam sede enquanto os levava para o deserto. Enquanto você passar por tudo isso, não importa se o dólar sobe ou desce, as tuas ações na bolsa sobem ou descem, não importa se você contrai doença ou não contrai, Covid-19 ou não Covid-19, vacinado ou não ainda vacinado, não importa que em tudo isso tenha sede de Deus. Porque o próprio versículo 21 diz, eles não sentiram sede quando os levava pelos desertos. Com tudo isso que eu ministrei no coração deles, que eu derramei sobre eles, eles não sentiram sede de mim. A gente está saindo da pandemia do Covid-19 e eu vou te perguntar, quanto de sede você tem por Deus? Quanto de desejo você tem por Deus? Está maior do que quando começou a pandemia, 1 ano e meio atrás? E eu termino dizendo assim, o verso número 22, não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Não há paz para os ímpios, diz o Senhor. O verso número 22 do capítulo 48. Sabe quem são os ímpios? Os culpados, os injustos, os perversos. E culpados talvez você pergunte do quê? Culpados de gerar o pecado contra os outros e inclusive contra Deus. Então o ímpio é todo aquele que é culpado de pecar contra o próximo e contra Deus, de praticar injustiças e perversidades. O ser humano sem Deus, ele é ímpio, ele é culpado. E a Bíblia diz que para o culpado não há paz. Você está procurando paz? Corra para Jesus Cristo e Ele vai assumir toda a nossa culpa, todos os nossos pecados. Ele vai pegar toda a nossa injustiça e vai colocar sobre Ele. É por isso que Ele morreu por nós na cruz. E a justiça dEle vai ser imputada sobre nós. E só por isso podemos ter paz com Deus e em Deus. Deus te abençoe.